Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um breve balanço da temporada de 2024 do Corinthians, né? Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco dessa temporada que o Corinthians fez, né? Desse ano, de como foi esse ano, falar das competições que o clube despontou, do desempenho, do elenco, dos técnicos que passaram pelo clube e vou fazer alguns comentários lá no final do vídeo, né? E sem mais delongas, vamos começar, né? O Corinthians, nesse ano de 2024, disputou 4 competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. No Paulista, o Corinthians caiu na primeira fase do torneio, logo na primeira fase, foi terceiro colocado no grupo C e 10º colocado na classificação geral. O Corinthians, que nesse Campeonato Paulista disputou apenas 12 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, com 14 gols marcados e 14 gols sofridos, né? Mesma quantidade de gols marcados e gols que tomou, né? Na Copa do Brasil, o Corinthians foi até a semifinal, né? Onde acabou sendo eliminado pelo Flamengo após o empate, derrota por 1-0 no Maracanã, empate em 0-0 na Neoquímica Arena. No torneio, o Corinthians disputou 10 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, com 13 gols marcados, 6 gols sofridos. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians também foi até a semifinal, onde acabou também sendo eliminado, dessa vez para o Racing da Argentina, que posteriormente viria a ser o grande campeão. No torneio, o Corinthians disputou mais 12 jogos, com 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com 25 gols marcados e 9 gols sofridos. Já no Brasileirão, torneio mais importante, o Corinthians terminou na 7ª colocação, o que é incrível, motivo que eu vou falar mais pra frente. O Corinthians, com essa posição, conseguiu uma vaga para a pré-Libertadores de 2025. No torneio, o Corinthians disputou 38 rodadas, com 15 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, com 54 gols marcados e 45 gols sofridos. O total, na temporada, foram disputados 72 jogos, com 31 vitórias, 18 empates e 23 derrotas, com 106 gols marcados e 74 gols sofridos. Foi bastante, né? E vamos lá, né? Fazer um breve comentário aqui, né? Sobre o desempenho do Corinthians nessas competições, né? No Campeonato Paulista, uma campanha muito ruim, mas muito ruim. O Corinthians, que começa a temporada passando um processo de reformulação, um processo de uma nova gestão, nova montagem do elenco, contratando jogadores, né? Mas a campanha em si, no campeonato estadual, não foi boa. O time não vai bem no campeonato, né? O Corinthians, que chegou em determinado momento a brigar contra o rebaixamento no Paulista e tá na zona de rebaixamento, mas depois conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, até chegou a sonhar com classificação nas rodadas finais, mas não conseguiu, né? E terminou o Paulista de forma negativa, né? Uma forma bem decepcionante, bem frustrante, né? Na Copa do Brasil, o Corinthians foi longe, alcançou a semifinal, onde acabou novamente sendo eliminado pelo Flamengo, né? E no jogo de ida, o Corinthians perde sendo dominado de forma avassaladora pelo Flamengo. E na volta, o Corinthians tem um jogador a mais durante praticamente todo o jogo, grande parte do jogo. E mesmo assim, não consegue fazer um mísero gol e acaba sendo eliminado, né? Na Sul-Americana, o Corinthians também foi longe, né? Foi até a semifinal, mas ficou aquele gostinho de poderia mais, sabe? Era um título mais viável que o Corinthians poderia conquistar nessa temporada. E era um título que falta ainda, melhor dizendo, para a galeria do Corinthians, né? Para o Corinthians definitivamente ser campeão de tudo. Mas acabou não conseguindo, né? Ficou aquele gostinho de podia mais, né?
Em relação ao Brasileirão, esse não tem nem o que falar, né, velho? 80% do campeonato foi de briga contra o rebaixamento, foi de sofrimento, foi de angústia, foi de desespero, foi de raiva, muitas vezes. Mas, na reta final, as últimas 9 rodadas, o Corinthians consegue aquilo que nem eu, nem você, nem ninguém imaginava. Inclusive, se você estiver falando que imaginava uma parada dessas, você é mentiroso, você tá mentindo, tá? Cara, 80% do campeonato do Corinthians foi brigando contra o rebaixamento, os outros 20% foi simplesmente uma arrancada inacreditável rumo à Libertadores. Um time que passou, sei lá, 30 rodadas do campeonato brigando para não cair, chega nas últimas 8, 9 rodadas, simplesmente consegue uma arrancada inacreditável e vai para a Libertadores. Cara, ninguém imaginava. Volto a repetir, se você fala imaginar um negócio desses, você está mentindo, tá? E inacreditável, cara. Inacreditável o que fez o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, né? Um ano que era para ser um ano que tinha tudo para terminar em tragédia, tinha tudo para terminar em melancolia, acabou terminando com uma boa notícia, pelo menos, né? Em relação ao desempenho geral do time dentro de campo, o time oscilou bastante, cara. Teve alguns jogos que o Corinthians jogou bem, teve jogos que o Corinthians jogou mal, teve jogos que o Corinthians foi super bem, teve jogos que o Corinthians fez simplesmente desgosto, deu desânimo, deu canseira de ver jogar, né? Mas, basicamente isso, né? Foi um ano repleto de emoções, um ano onde foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, melhor dizendo. E oscilou muito, cara. O time oscilou demais nessa temporada, né? Foi basicamente isso, né? Falei um pouquinho do desempenho, né? Do Paulista foi um desempenho ruim, na Copa do Brasil foi longe, na Sul-Americana foi longe, mas fica com aquele gostinho de poderia mais. No Brasileirão, tinha tudo para terminar em tragédia, mas terminou com boa notícia, né? Vou falar um pouco sobre o elenco do Corinthians, né? Inclusive, falando em elenco, eu pretendo, mais pra frente, não sei que dia, mas mais pra frente, eu pretendo gravar um vídeo pra fazer um breve balanço do elenco, especificamente falando, fazer uma pincelada jogador por jogador e dar a minha opinião, né? Sobre cada jogador, sobre fulano, sobre ciclano e falar, né? Quem que eu acho uma boa manter, quem que eu acho que pode ser uma boa vender, quem que deveria sair, quem que pode ser emprestado, quem que pode ser útil. Em breve, pretendo fazer um vídeo sobre, né? Especificamente falando do elenco. Mas, para esse vídeo, vou fazer um pequeno comentário sobre o elenco, né? Mais um resumo mesmo. Como eu falei lá atrás, o Corinthians começa esse ano de 2024 fazendo uma reformulação em seu elenco, né? Vários jogadores mais experientes, Gil, Renatão Augusto, Juliano, vários jogadores deixaram o clube e vários outros chegaram para reformular o elenco, né? No primeiro semestre, o Corinthians tinha um time fraco, tinha um time curto, um time extremamente limitado. Enfim, o elenco do Corinthians tinha no primeiro semestre tinha tudo para terminar em tragédia. Mas aí veio o segundo semestre e o Corinthians contrata o Memphis, o Carrijo, antes já tinha vindo o Garro, o Coronado, veio o Memphis, veio o Carrijo, veio o André Ramalho, veio outros jogadores para compor o elenco e melhorar a qualidade do time, né? E nisso o Corinthians, mesmo assim, eu ainda vejo limitações nesse elenco do Corinthians, tá? Principalmente no setor defensivo. Do meio para frente, alguns setores estão de boa, outros setores eu acho que tem sim uma certa limitação, mas do meio para trás, esse eu vejo como um setor que de bastante limitação, né? É um setor frágil, para mim, né? E precisa ser reforçado, cara. Para a próxima. Inclusive, até citei os problemas aqui. No primeiro semestre, o maior problema do Corinthians era o ataque. A defesa também já era um problema, mas o ataque era o maior problema. Era um ataque que criava, que produzia, mas não conseguia finalizar. Tinha dificuldade de finalizar, né? Mas aí, no segundo semestre, o setor ofensivo, com a chegada de reforços, melhora. Mas a defesa continua sendo problema, né?
Eu até falei que o sistema defensivo é um problema, é um setor limitado e que deveria ser reforçado, né? Deve ser reforçado, melhor dizendo, né? Mas creio que se vier boas peças para o setor defensivo e alinhar com essas boas peças que o Corinthians tem ali do meio para frente, talvez pode acontecer uma coisa melhor, né? Talvez podemos ter alguma boa coisa saindo, né? Falando um pouquinho do elenco de forma resumida, vou falar agora sobre os técnicos que passaram pelo Corinthians nesse ano de 2024, né? Para esse ano de 2024, o Corinthians teve 3 técnicos no decorrer do ano: Mano Menezes, Antônio Oliveira e o atual Ramon Dias, né? Um brasileiro, Mano Menezes, um português, Antônio Oliveira, e um argentino, Ramon Dias, né? O Corinthians começa a temporada com o Mano Menezes, esse que foi contratado pelo Corinthians em setembro do ano passado, mas permaneceu no Corinthians nesse ano. Uma permanência bem questionável, né? Já que o Augusto, durante a campanha, o Augusto mesmo, presidente do Corinthians, durante a campanha dele na eleição, né? Inclusive, esse foi o primeiro ano do Augusto como presidente do Corinthians, né? Talvez eu faça um vídeo falando sobre a gestão dele, não sei. O Mano Menezes, o Augusto já deu declaração algumas vezes que não gostaria de contar com o Mano Menezes, justamente por conta ele é um técnico que não condiz muito com as ideias dele, né? Mas acabou que o Augusto Melo voltou atrás por conta da multa no Mano Menezes, que era de 20 milhões de reais, obra de Duílio Monteiro Alves, né? E não adiantou muita coisa, né? No final das contas, o Augusto Melo acabou tendo que pagar a multa do mesmo jeito, né? Mas, enfim. O Mano Menezes começa o ano como técnico do Corinthians, né? Ele que treinou o clube de janeiro até fevereiro, né? Nesse período, foram 5 jogos com uma vitória, nenhum empate e 4 derrotas, com 3 gols marcados e 7 gols sofridos. Mano Menezes, que foi demitido do Corinthians após a derrota por 3-1 para o Novo Horizontino, né? Nesses 5 jogos que eu citei do Mano Menezes, dessas uma vitória e 4 derrotas, as 4 derrotas que o Mano sofreu foram em sequência. O Corinthians, que nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Paulista, jogou contra Guarani, jogou contra Ituano, contra São Bernardo, São Paulo e Novo Horizontino, venceu o primeiro jogo contra o Guarani, uma vitória suada e não deveria ter, e foi bem sofrida, né? Algo que não deveria ter acontecido, mas pelo menos venceu, né? Mas nos 4 jogos seguintes, o Corinthians perde pro Ituano, perde pro São Bernardo, perde pro São Paulo e perde pro Novo Horizontino, né? Derrota essa pro Novo Horizontino, que fez o Corinthians entrar na zona de rebaixamento do Paulista e, consequentemente, ocasionou na demissão do técnico Mano Menezes, né? Um trabalho que, ao meu ver, foi um começo de temporada muito ruim. O desempenho do time era pífio, os resultados pior ainda. E com o time, como eu disse, entrando na zona de rebaixamento do Paulista, não tinha por onde correr, né? O Mano acabou sendo demitido. Depois da demissão do Mano Menezes, o Thiago Kozlowski assumiu como interino no jogo seguinte contra o Santos, na Vila Belmiro. Jogo esse, o Corinthians perde por 1-0 e permanece na zona de rebaixamento do Paulista, né? Aí depois desse jogo contra o Santos, o Antônio Oliveira chega para comandar o Corinthians, né? Ele que viria ser técnico do clube de fevereiro até julho, né? 5 meses de trabalho. O Mano Menezes teve 1 mês de trabalho, o Antônio teve 5 meses de trabalho. O Antônio Oliveira, que durante esse período comandou o Corinthians em 29 jogos, com 12 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, com 46 gols marcados e 25 gols sofridos, né? O Antônio Oliveira, que foi demitido do Corinthians após a derrota por 2-0 contra o Palmeiras, válido pela 13ª, 14ª rodada mais ou menos do Brasileirão, né? O Mano Menezes foi demitido na 5ª rodada
do Campeonato Paulista, o Antônio Oliveira foi demitido na 13ª rodada, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Um trabalho que começa bem, parecia que renderia bons frutos, parecia que daria certo, mas que com o passar do tempo entrou em decadência, foi se mostrando um trabalho fraco, né? Mediano para fraco, e acabou dando errado, né? Acabou dando errado. O Antônio Oliveira começa bem, mas depois cai muito de produção. Inclusive, no Brasileirão, nas primeiras 14 rodadas mais ou menos, o White só venceu um jogo, só uma vitória. Vitória essa contra o Fluminense na 4ª rodada, né? E por conta dos resultados, da sequência de resultados ruins, e aliado ao desempenho muito abaixo, e já com alguns reforços, o Antônio Oliveira acabou sendo demitido do Corinthians, né? Depois disso, o Rafael Larutia, técnico do Sub-20, assumiu como interino por 3 jogos, com uma vitória, nenhum empate e 2 derrotas, com 3 gols marcados e 5 gols sofridos, né? O Corinthians que nesse período jogou contra Vitória na Química Arena, contra Cruzeiro no Mineirão e contra o Vasco em São Januário. Ganha sofrido do Vitória, 3-2. Depois perde 3-0 para o Cruzeiro e perde de 2-0 para o Vasco lá no Rio de Janeiro, né? A essa altura o Corinthians já viu um momento terrível, já viu um momento complicado, já estava na briga contra o rebaixamento, já estava na zona de rebaixamento. E foi desse cenário que, em julho, Ramon Dias chega para ser o 3º técnico do Corinthians da temporada de 2024, né? O Ramon Dias, que assumiu em julho e é técnico do Corinthians até hoje, né? Deve permanecer para 2025. Nesse período, até aqui, o Ramon disputou 34 jogos à frente do Corinthians, né? Com 17 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Com 58 gols marcados e 34 gols sofridos, né? Até aqui, um trabalho que começou de forma positiva, né? Ele que já de imediato conseguiu melhorar o time, conseguiu melhorar o desempenho. Depois ele teve um momento ali de instabilidade, chegou até um momento de queda, inclusive muitos já falavam em uma demissão do Ramon Dias, algo que eu vou falar daqui a pouco. Mas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, na reta final de temporada, o trabalho que conseguiu se recuperar e conseguiu uma arrancada histórica rumo a Libertadores, né? Eu disse que ia falar daqui a pouco da galera que falava em demitir o Ramon Dias já nesse ano. É agora, né? Eu lembro mais ou menos que depois do empate contra o Inter, inclusive o último resultado do Corinthians não ganhou, né? A última vez que o Corinthians não ganhou. Depois disso aconteceram as 9 vitórias seguidas. Eu lembro que nesse empate contra o Inter, muita gente já falava em já demitir o Ramon Dias nesse ano de 2024, né? Porque como eu falei, o trabalho do Ramon Dias começou bem, mas depois ele veio um momento de queda, um momento de estabilidade. Muitos já falavam em demissão já de imediato, né? Mas, no meu caso, eu fui contrário a essa ideia de demitir o Ramon já em 2024, né? O meu pensamento naquele momento era esperar a temporada acabar, deixar o Ramon Dias pelo menos até o final desse ano, aí só a partir do próximo ano se debater, se cogitar uma troca no comando, né? E olha só, parece que deu certo, né? Parece que deu certo manter o Ramon pelo menos até o final do ano. E, para ser bem sincero, eu acho válido manter o Ramon, dar um voto de confiança para ele no próximo ano. Resta saber se ele vai conseguir manter o ritmo, se ele vai conseguir de fato engrenar de vez e nunca mais desengrenar, né, Ramon? Ou se de fato ele vai voltar a desengrenar, vai voltar a ir mal e o seu trabalho vai mais uma vez entrar em decadência, né? Vamos ver, né? Vamos ver. E falei um pouquinho dos técnicos, né? Vou fazer alguns pequenos comentários, algumas considerações finais desse ano de 2024 do Corinthians, né? O ano como um todo, na reta final, acabou com uma boa notícia, né? Tem uma boa notícia nessa reta final. Mas o ano como um todo foi um ano
foi um ano muito complicado, foi um ano difícil, foi um ano uma verdadeira montanha-russa de emoções, como eu falei lá atrás. Foi um ano angustiante, foi um ano de sofrimento, foi um ano que muitas vezes fez raiva, muitas vezes deu tristeza, muitas vezes, enfim, fez a gente arrancar os cabelos, né? Mas que, ainda bem, graças a Deus, nessa reta final, podemos ter o nosso momento de sorrir, pelo menos um pouco, sabe? Nosso momento não apenas de alívio, mas também de sorrir, sabe? Se eu olhar aqui, ó, muita gente, aquela pessoa que não acompanha tanto, que só olha para resultado, deve ver que o Corinthians chega assim, final de Copa do Brasil, numa semifinal Sul-Americana e termina em sétimo no Brasileiro. Essa pessoa deve pensar, o Corinthians até que não foi tão mal assim não. Mas, para quem acompanhou essa temporada, tá ligado que não foi tão fácil assim, né? Não foi fácil. Mas, pelo menos esse ano que tinha tudo para terminar em tragédia, tinha tudo para terminar em desgosto, tinha tudo para terminar em tristeza, enfim, tinha tudo para terminar de ruim, acabou terminando com uma notícia que deixa a gente mais feliz, né? Em relação ao elenco, já falei lá atrás, mas só para ressaltar, eu acho que é um elenco que tem boas peças, tem bons jogadores, inclusive, como eu falei lá atrás, pretendo fazer um vídeo separado para falar só do elenco, para falar jogador por jogador, mas só para dar uma resumida aqui, eu acho que o elenco do Corinthians é um elenco com bons nomes, mas ainda vejo necessidade de reforçar alguns setores, principalmente o setor defensivo. Aí do meio para frente, um setor aqui, um setor ali poderia ser reforçado, né? E é sempre bom, né? Mas do meio para trás, eu vejo necessidade real de se reforçar, né? Posições que eu vejo para reforçar a lateral direita, né? Vou falar sobre o Mateuzinho nesse vídeo separado. A zaga é um setor que tem que ser reforçado, né? Principalmente o zagueiro canhoto para jogar ele, para fazer uma dupla com o André Ramalho, ou até um trio, de repente com o Ramalho, com o Gustavo Henrique, com o Kaká, algo assim, né? A lateral esquerda, pelo menos pro time titular, até aqui, o Matheus Bidu tá dando conta. Saber se ele vai manter o ritmo, né? E a primeira volância, que é a volante de marcação, tem boas peças, mas eu acho que vale a pena trazer um cara para agregar mais, né? E basicamente isso, né? Talvez um ponta direita seria bom, um ponta esquerda também seria válido. E um centroavante, pelo menos para o elenco, né? Pelo menos para ser reserva de imediato ali do Yuri Alberto, né? Yuri Alberto, que nesse vídeo separado que eu pretendo fazer, também vou falar sobre ele, né? E em relação a 2025, eu espero um 2025 melhor, né? E de preferência, menos sofrível do que esse ano de 2024. Por favor, né? Por favor, sem sofrimento, cara. Esse ano foi muito sofrimento. Nossa senhora, por favor, Corinthians, 2020. Faça 2025 mais tranquilo, mais de boa. Por favor, cara. Por favor. Mas, enfim, né? Esse foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera conhecer o meu conteúdo. Um forte abraço. Fique com Deus. Tamo junto. É nóis.